Boa noite. Boa noite aos internautas também, que estão aí nos assistindo, né? Vai assistir à noite, de manhã, de tarde. É com muita satisfação que estou aqui, mais uma vez, para fazer mais um estudo junto com vocês, para compartilhar um pouquinho com vocês da leitura de hoje, do que ele tem a nos falar hoje, né? E agradeço por toda a ajuda que eu tenho recebido aqui dentro, que, em primeiro lugar, somos nós que somos ajudados, né? A partir do momento que a gente pega uma leitura para estudar, somos nós, em primeiro lugar, que estamos precisando, para depois entender um pouquinho e tentar passar para vocês. Hoje nós estamos na lição 117 do livro Palavras de Vida Eterna. E eu sempre falo desses livros, gente, que assim, são livros antigos, mas são livros muito bons, de leitura fácil, de entendimento fácil, de explicação fácil e muito esclarecedor mesmo, para todas as curiosidades que a gente tem nessa vida, né? Todas as perguntas que a gente tem nessa vida. Esse é uma delas, né? Um deles, aliás. O Livro dos Espíritos também é muito esclarecedor para quem está começando. A gente não pode estacionar e parar de estudar, né? A doutrina espírita ela tem essa grande vantagem de nos incentivar a estar sempre lendo, estar sempre estudando, e a gente sempre está aprendendo coisa nova. É muito bacana esse lado, né? Nós nunca vamos saber de tudo. E nós nunca vamos dar conta de fazer tudo que a gente fala. Aí menos ainda, né? Mas é muito gostoso a gente começar a entender os porquês dessa vida. E começar a entender com que objetivo. O objetivo de uma aceitação maior para os nossos desafios de hoje, que a gente passa aqui. Porque, às vezes, a tristeza é tão grande, o rancor é tão grande, né? O nosso ego é maior ainda de achar que não precisamos daquilo e a gente, às vezes, se revolta. Então, quando a gente passa a entender um pouquinho mais, essa revolta ela vai ficando mais amena. Ela vai ficando mais leve, mais suave. E assim, a gente vai conseguindo viver mais, com menos rancor, mais calmos, menos pesados, carregando menos coisas ruins, né? Então, vamos lá. O título da leitura é Espera por Deus. Número 117, Espera por Deus. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus está lá em João, capítulo 14, versículo 10. E ele começa falando o seguinte: saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observe a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante. Vagindo nos braços matemos, mais se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal.
A tempestade carrega a higiene da atmosfera. A doença do corpo é a renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Eu falo que essa leitura de hoje é mais um puxão de orelha para a gente, né? Como a maioria das leituras, é mais um puxão de orelha para a gente. Mas por que eu falo que é puxão de orelha, né? Por essa questão, às vezes, da gente reclamar tanto, da gente não entender e da gente ter esse olhar só do lado negativo do que nos acontece, e a gente acaba se revoltando, né, com esses desafios, com esses problemas, com essas questões que a gente tem que passar aqui. Mas nós sabemos que nós estamos no planeta de provas e expiações e estamos em processo de evolução. Dentro do processo de evolução, cada um vai passando por aquilo que precisa. Então, não precisa vocês acharem que, às vezes, não preciso passar por isso, não preciso passar por aquilo, porque nada vem para a gente por acaso. Se não tivesse vindo para mim, teria vindo para outra pessoa. Mas é na minha porta que está batendo. Principalmente quando ele fala aqui, gente, em relação à doença, né? Porque a gente, às vezes, vai até bem em certas situações, né? Em certas fases, em certos desafios. Mas quando a doença física, né? Às vezes mental também, mas quando a doença do corpo, ela bate a nossa porta, ou ela atinge aquela pessoa que a gente ama, né? Uma doença, às vezes, mais grave, como ele fala aqui, a gente, às vezes, se desespera. E, às vezes, a gente também acaba se revoltando. Desespera, acaba se revoltando por não entender o objetivo dessas coisas que nos acontecem. Aí fala, não, mas puxa vida, agora que a gente ia fazer isso, agora que a gente ia começar a fazer aquilo, agora que eu estava pronta para tal coisa, e me acontece isso. Então, só que se a gente for parar para pensar, a gente consegue ver as coisas, mas a gente vê com os nossos olhos de material, nossos olhos materialistas, né? Os nossos olhos da terra, vamos falar assim. Então, a gente vê aquilo como uma coisa ruim. Ninguém aqui vai falar que ficar doente é uma coisa boa, vai? Não. Só que nós esquecemos que, além desse corpo que a gente tem, nós temos um espírito. Ou, ainda melhor dizendo, nós não temos um espírito, nós somos ele. E nós precisamos desse material aqui, que é o corpo, que são os ossos, a carne, os órgãos, para nos manter em pé, para continuar nosso processo de evolução, para ficar mais fácil, para eu poder ver. Não é? Então, o que acontece? Quando essa doença chega, a gente não aceita, em primeiro lugar, né? Não aceito. Aí por que não há aceitação também? Por que é tão difícil da gente aceitar? Às vezes, nem tanto pela dor daquele processo, pela dor física que eu sei que eu vou passar, mas pelo sofrimento de achar que eu não mereço aquilo. Vamos voltar no que Jesus passou quando ele esteve aqui, né? Quando ele veio, teve todo aquele processo, né? Que você já conhece. Carregou a cruz, foi maltratado, bateram, fizeram o que fizeram com ele. Nós, né, gente? A gente também estava lá. Então, daí você fala assim, mas então ele não sofreu, porque era um espírito tão evoluído que não sofreu, que não teve dor, não sofreu.
Não, realmente ele não sofreu. Mas ele teve dor, sim. Ele teve a dor física. Porque ele se fez de corpo e carne, né? Ele se fez de corpo, né? de carne e de ossos para poder vir aqui, para passar por tudo aquilo. E ele teve dor, sim. Por tudo que ele passou, a dor física. Só que ele sabia de tudo aquilo que ele ia viver. Quase que 100%. Pela capacidade, né? Pelo estágio evolutivo do planeta naquele momento, né? Ou pelo menos naquela cidade ali. E ele já sabia mais ou menos o que ele ia passar. Então não teve o sofrimento. Sabe o sofrimento? Aquele que a gente fala assim, nossa, puxa vida, eu não merecia isso. Logo agora foi acontecer isso comigo? Por que comigo? Eu não merecia. Então, esse tipo de pergunta é até perigoso, sabe, gente? Porque quando a gente fala assim, por que comigo? É a mesma coisa, a gente está falando assim, poderia ser com qualquer um, mas comigo não. E não é dessa forma. Da mesma forma que pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês que estão aqui agora. E vocês internautas também que estão escutando. Então, nós não somos melhores e nem piores do que ninguém. Nós temos que parar de pensar assim, de olhar para o nosso próprio umbigo só para o nosso ego, e achar que a gente não merece, que isso não é de Deus. A gente perde até a fé, né? A gente fala assim, não, eu perdi até a fé. Perdeu nada, não tinha, né? É porque não tinha mesmo. Então, gente, essa questão, eu acho assim, bem delicada, sabe? Porque a gente tem que começar a analisar as coisas de uma forma diferente. Parar de olhar só com os olhos da terra. Parar de pensar nas coisas como se a gente viesse aqui uma vez, se vivesse 60, 70 anos, que seja 80, né? Hoje se vive muito, e depois acabou e pronto. Não é dessa forma. Primeiro que quando a gente chega, a gente já tem nossa bagagem espiritual. A gente já chega com ela. Cada um de nós chega com ela. E através dessa bagagem espiritual é que a gente vai vivenciando aquilo que a gente precisa para nossa própria melhora. Entende? Então não adianta, às vezes, a gente achar que a gente está passando por uma coisa que não é para ser nossa. Porque se não fosse para ser nossa, não viria para a gente. Às vezes a gente pensa até na questão familiar, né? A gente para e pensa assim, será que eu estou na família errada? A gente às vezes se sente assim, né? A gente olha para um lado e fala, não, puxa vida, parece que eu estou até na família errada. E tudo está dando errado para mim, parece que eu estou no lugar errado. Não tem nada errado. Somos nós mesmos que não conseguimos nos concentrar naquilo que a gente quer, naquele propósito. A gente esquece de agradecer, principalmente. Nós não temos costume de agradecer, a gente sabe só pedir, 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 pedir. A gente pode pedir também, gente. Mas nós temos que agradecer. Nós recebemos muito. Eu vejo, às vezes, assim, até programas mesmo, às vezes, de televisão, né? Tipo, eu nem vi desse ano, mas só um exemplo, tá, gente? Sem querer intrometer nisso, porque não é a minha intenção. Mas, por exemplo, aí fala assim, retrospectiva 2021. Só coisa ruim. Ô, gente, será que é só coisa ruim que nos aconteceu em 2021? Tá certo, foram tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos, assim, não muito fáceis. Eu concordo. Mas será que foi só notícia ruim? Foi só coisa ruim que aconteceu? De 2019 para 2020, 2020 para 2021, foi só coisa ruim? Será? Nós temos coisas boas para agradecer também. Sabe? Só que parece que parece não, nós temos um instinto ainda muito forte
de que parece que o que fica, o que marca, o que nos marca é a parte negativa. Pensa, cada um de vocês que está aqui hoje, em tudo que a gente já passou nessa vida aqui, nessa encarnação, que é o que a gente lembra, vamos falar assim, né? Vamos tirar as outras, nessa só, nessa reencarnação, o que a gente lembra, né? O que ficou mais, o que de mais marcante nos lembra, a gente não esquece em tempo algum. Eu garanto para vocês que foram coisas que marcaram, mas foram coisas negativas. Foram coisas ruins que aconteceram. E nós temos esse imã, parece, que nos impulsiona para isso. Para notícias ruins, para coisas ruins. É isso que nos assusta, nos chama atenção, nos alerta. Ou às vezes até acende, né, aquele ódio, aquela raiva que a gente tem, aquela ira, às vezes, né, você vê uma notícia ruim, o outro fez isso com o outro, né, o outro, sei lá, matou o outro de certa forma, a gente fica naquele ódio, né, naquela raiva, não podia fazer do mesmo jeitinho com ele, né, pegar, fazer do mesmo jeitinho, não, matar não, vai matando aos pouquinhos, do mesmo jeitinho que fez, sabe, isso é perigoso. E aí a gente pensa assim, mas por que as notícias boas, né, quase não chegam para a gente? Chega também, né, gente? Claro que chega. Mas eu falo assim, eu estou falando em proporção. É muito maior o que chega de ruim com o que chega de bom. Vocês concordam comigo? É muito maior. Mas por quê? É por nós mesmos. Por exemplo, num programa de televisão, o que dá audiência? O que dá ibope? É aquilo que de ruim acontece, gente. Presta atenção. Então, não que a gente não possa ver televisão, não que a gente não possa ligar um rádio. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou alertando vocês pela questão da filtragem que a gente tem que começar a fazer de tudo aquilo que a gente escuta, de tudo aquilo que a gente recebe, sabe? Filtrar. E a gente começar a olhar com outros olhos. Será que é isso mesmo? Né? Será que não é diferente? Será que essa notícia é verdadeira? Ou será que por trás disso não tem outras pessoas também que estão sofrendo? Nós temos que começar a ser mais humanos. Sabe? Se preocupar mais com as outras pessoas. Entender um pouco mais o que cada um passa, a dificuldade de cada um, né? E ele fala assim, ó. Ele tem um pedaço aqui bem interessante. Aqui, ó, não julgues o sofrimento por mal. Não julgue o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. E aí a gente pensa assim, mas como, né? A doença do corpo é renovação do espírito. Como que acontece isso? Porque a doença é do corpo. Aqui no caso aqui que ele está falando aqui, a doença é do corpo, é do material, não é do espírito, certo? Porque através da doença, nós conseguimos resolver muitas coisas. Resolver como? Pensar de uma maneira diferente. Vocês já observaram que a pessoa, quando ela fica doente, ou ela, às vezes, cai numa cama e precisa do outro, para ajuda, né? Ela começa a pensar em certas coisas que ela nunca pensou na vida dela. É lógico que cada um tem tá numa escala, né? Cada um tem um pensamento, cada um reage de uma forma. Tem aquele sim que mesmo doente está lá durão, turrão, e xingando o outro ainda que está ajudando, né? Existe, claro. Mas assim, a maioria, vocês podem reparar, quando ela começa a precisar do outro, quando ela começa a já não conseguir fazer as coisas sozinha mais,
ela começa a pensar de uma maneira diferente. Sabe? Naquilo que realmente é importante para ela. Porque a partir daí, ela vai começar a pensar que ela não é eterna. Enquanto está tudo bem, gente, nós somos assim. Enquanto está tudo bem, não estamos passando por nenhuma fase mais complicada, só uns probleminha aqui, outro ali, que a gente consegue resolver com facilidade. Em certos momentos, a gente acha que nós achamos que nós somos imortais, vai viver a vida inteira daquela forma. Fala que não é. E aí, quando o negócio começa a desandar, aí que a gente começa a pensar. Uai, o que será que eu fiz de errado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Ou será que, né? Que caminho que foi esse que eu percorri, que eu peguei? Então, da mesma forma, por isso que ele está falando aqui, que a doença é renovação do espírito. Às vezes, a gente vê aquela pessoa com aquela dificuldade, às vezes nem conversa mais direito, e a gente pensa assim, nossa, puxa vida, o que essa pessoa está fazendo aqui ainda? Por que não vai embora? Né? A gente não pensa assim, às vezes? Por que ela não vai embora? Né? Tanto sofrimento, meu Deus do céu, o que está fazendo aqui até hoje? Sofrendo tanto. Só que nós não sabemos o propósito de cada um. Nós nem podemos falar dessa forma e nem pensar dessa forma. Porque, às vezes, aqueles últimos diazinhos daquela pessoa ali, aqueles últimos meses ou aqueles últimos anos, são os anos de resgate. Às vezes, os anos mais importantes daquela pessoa que está ali. Então, não é bom a gente pensar dessa forma, sabe? Só porque o corpo físico ele já sucumbiu, ele já não vale para quase mais nada, mas o espírito está ali. Ele está ali. Da mesma forma que quando, por exemplo, uma pessoa... quem já esteve assim, né, entre a vida e a morte sabe falar direitinho, sabe né, passar para a gente o que viveu ali. Quando a pessoa, né, sei lá, fica em coma, né, vai parar no UTI e tal. Depois que quando aquelas que têm a capacidade de voltar, que têm a oportunidade de voltar, a gente escuta as histórias, como que funciona o negócio. E é muito bacana, porque ali, né, mesmo estando em coma, a gente vê que até a questão do sentir o ambiente ali, aquela pessoa sentiu. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. De repente, você vai visitar uma pessoa no hospital, um parente, alguém, você fala assim, não está entendendo nada, né? Não adianta nada eu falar, como não falar, como não está vendo, não está sentindo nada. A gente se engana. O espírito está ali. O corpo pode ser que não dê notícia de mais nada, mas o espírito ele ainda está ali. Enquanto ele não tiver feito a passagem, né, o desencarne, ele ainda continua ali. Então, nós temos que ter o maior cuidado, gente. Por isso que eu falo com vocês que o nosso pensamento ainda é muito matéria, ainda é muito aqui. Né? Se o corpo físico já não está respondendo para mais nada, então ali não adianta nada, ele não está entendendo nada, ele não está ouvindo nada, ele não está sentindo nada. Não tem mais ninguém ali. Mas isso é mentira. E a partir do momento que a gente começar a enxergar o outro através desse espírito, de saber que cada um de nós que estamos aqui hoje somos um espírito, vai ficar mais claro as coisas para a gente, mais fácil da gente entender. Entender o quê? Entender que hoje, nessa sala aqui, eu estou enxergando vocês. Está tudo no corpo material, certo? Mas eu sei e tenho a certeza de que, além de vocês, tem muitos aqui também compartilhando com a gente esse estudo. São espíritos também, que nem a gente. Só que estão fora do corpo material. Não fica mais fácil a gente entender dessa forma? Às vezes pessoas, quando eu trabalhava em outra casa também, né, ajudava em outra casa, teve um episódio assim que me marcou muito. Chegou uma pessoa, extremamente católica e tal,
e desesperada no centro, né, precisando de ajuda. Aí ela falou assim, olha, eu preciso de ajuda, porque eu ando nas ruas, falta pouco eu tropeçar nos espíritos. E, gente, nunca tinha pisado numa casa espírita, sabe? Porque aí as pessoas falam assim, isso é invenção, porque é espírita, porque estuda espiritismo. Veio da igreja católica, ela não estava entendendo nada. Ela falou, não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu estou desesperada. Eles me perseguem o tempo inteiro. Mas não é que perseguem, gente, é porque é natural nosso estarmos acompanhados por eles. Mas vai ser espírito ruim ou bom que vai me acompanhar? Vai depender da sua vibração. Aí é com você, não é comigo. Não é? Se a gente for olhar o volume deles, é maior do que o nosso que estamos aqui encarnados, em carne e osso. Entende? Então é normal. A gente não se desespera quando acontece alguma coisa que você fala assim, não, parece que estou sendo acompanhada ou tal coisa. Não, mas espera aí, a gente tem que pensar o seguinte, como é que está a minha vibração? O que eu estou pensando? Estou pensando coisas ruins? Porque dali, gente, através dessa vibração nossa, é que nós vamos atrair para a gente espíritos bons ou espíritos ruins. E outra, entre espíritos bons e espíritos ruins existe uma escala enorme. Mais ou menos, mais ruimzinho um pouquinho, tarana, até chegar, entendeu? Não é assim, o espírito é ruim. Não, esse espírito aqui é bom. Nós não somos assim. Aí vamos voltar por nós espíritos encarnados. Nós somos totalmente bons? Vocês acham? Não. E nós somos totalmente maus? Também não. Então, vai ter dias em que eu vou conseguir fazer uma boa ação, que vou chegar à noite e vou falar assim, bacana o que eu fiz. Hoje eu estou satisfeito, consegui fazer isso, consegui ajudar fulano. Nossa, estou muito satisfeito, que bacana, adorei meu dia hoje, consegui ajudar. Beleza. Mas não vai ter aquele dia que vai chegar no travesseiro, que a gente vai pôr a cabeça no travesseiro e vai pensar assim, puxa vida, o que eu fui fazer? O que eu fui falar com fulano? Para que eu fui falar aquilo? Para que eu fui fazer aquilo? Para que eu fui me exaltar tanto? Tá vendo? Nós somos uma mistura. Nós não somos nem totalmente maus, nem totalmente bons. Nós somos uma mistura. E o outro também é dessa forma. Então, nós não temos que julgar alguém, de repente, por um ato infeliz que ele também fez. Porque talvez eu nunca tenha feito aquele ato infeliz que ele fez naquela área. Mas provavelmente eu já provoquei, eu já fiz, já realizei muitos outros atos também que pode ter ferido alguém. E nós estamos aqui para isso mesmo. É para nos relacionar. Nós, espíritos, nos relacionar. Mas relacionar como? Um com o outro. Dentro de casa, principalmente. A gente começar a entender o que cada um passa, né? Qual o sofrimento de cada um. Se a gente pode fazer algo que possa ajudar. Nós reclamamos muito, né? A gente reclama do governo, a gente reclama de tudo. Mas na hora da gente fazer o nosso papel de cidadão, que esse é um deles, a gente não faz. Nós não fazemos. Então, a partir de hoje, nós vamos pensar o seguinte. Tudo que nos acontece de ruim tem um propósito de ser. Vamos tentar enxergar por esse lado. E daí, quando essa coisa, entre aspas, ruim, aos nossos olhos chegar, nós vamos parar e nós vamos falar assim, nós vamos pensar assim, o que será que isso está querendo me mostrar? Né? O que será
que isso veio me ensinar? Qual é a minha deficiência nessa área? Qual é a minha pendência, minha dificuldade nessa área? Porque eu ainda tenho que passar por isso. Porque aquilo que eu não tenho dificuldade mais, eu não preciso. Eu já passei por aquilo, já fui aprovada. Provas e expiações, tá vendo? Eu já fui aprovada. Mas aquilo que eu ainda fiquei em dependência, aquilo que eu ainda fiquei na reprovação, eu ainda vou passar por aquilo. Eu ainda vou ser provada. Ainda vou passar também por expiações nesse aprendizado. Certo? Ele fala assim também, ó. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. Esse versinho aqui, sabe? Eu pensei, né, justamente naquilo que a gente ainda está vivendo hoje, que é a questão da Covid, né? Do Covid, que a espiritualidade, através disso, a gente vê, foram momentos difíceis, ainda está sendo momentos difíceis, mas a espiritualidade, ela teve uma oportunidade até mesmo desse clarear depois dessa tempestade. Até mesmo de ambiente mesmo, de atmosfera, de siderúrgica, de não sei o quê, tantas coisas funcionando. Então, já teve relatos mesmo de espíritos nos mostrando esse lado. Quando que a gente vai imaginar isso, né, gente? Nunca, né? A gente só vê porque o negócio está ruim demais, por que está acontecendo isso, né? Mas eles tiveram uma grande oportunidade de trabalho, sabe? Como se fosse uma limpeza mesmo, espiritual, que eles tiveram a oportunidade de fazer. Tanto espiritual, até mesmo material, né? De poucos carros circulando e tudo mais, da natureza. Eles tiveram esse tempinho para recuperação. Olha que bacana. Se a gente for pensar por esse lado. Então, nós temos mais que agradecer, sabe? E começar a entender, né, o que cada coisa que nos acontece quer nos falar. E justamente isso também, né? Essa fase que a gente passou e que a gente ainda está passando, cada um vê de uma forma diferente, né? Teve pessoas aí que conseguiu aprender muito. Muito. E teve outros que passou falando, não, mas isso aí foi uma desgraça que veio, né? Uma tempestade, uma coisa muito ruim que chegou e para aniquilar um pouco da sociedade, matar um pouco da sociedade, da humanidade, e depois passa. Não é verdade? Então, o que cada um tirou de proveito disso? O que nós fizemos enquanto não, né, naqueles dias assim que a gente não podia nem trabalhar, não podia sair de casa, não podia fazer as coisas, né? Às vezes bateu assim até um desespero na gente também. Mas o que a gente pôde fazer de bom? Quantas famílias que não tinha essa aproximação, sabe? De um tempo maior com filhos, principalmente essas pessoas assim muito ocupadas, né? Sei lá, cantores, artistas que viviam viajando e tal, que as oportunidades muito pequenas de estar com o marido, filho, de estar com a mulher, e que, né, às vezes deram até relatos também na televisão sobre isso, falando sobre isso. Então, são oportunidades que a gente tem no meio de uma coisa que foi ruim, né, que ainda
foi uma coisa ruim, mas que teve pessoas que conseguiu tirar proveito. Entende? A gente começar a ser otimista com as coisas, gente, é o primeiro passo para tudo, sabe? Não é questão de falar, nossa, mas isso é utopia, né? Isso aí nossa, não é isso. Mas se a gente começar a enxergar as coisas de um modo diferente, sabe? As coisas começam a dar certo. O universo conspira a favor da gente, não é contra a gente, não. E às vezes a gente tem essa impressão de que ele trabalha, ele está fazendo é contra a gente. Não é. Talvez você é que optou por um caminho que não foi muito bacana. Porque o livre-arbítrio é nosso. A gente sempre fala isso aqui na doutrina espírita, né? Essa palavrinha, ela vem em quase tudo que a gente estuda, em quase tudo que a gente fala, a gente tem essa palavrinha para estudar, que é o livre-arbítrio. Então, é através das nossas escolhas. As escolhas são nossas. Vocês já repararam que tem pessoas que escolhem ser infeliz para o resto da vida? Tem pessoas que escolhem ser infeliz uma vida inteira. Nada que você procure fazer tá bom. Nada. Nada que acontece está bom. Vive feliz uma encarnação inteira, né? Às vezes, várias reencarnações infelizes. E do contrário também existe. Existe aquela pessoa que opta por ser feliz. Ah, mas depende do que eu vou passar. Não é isso. Não é que depende do que você vai passar. Porque, às vezes, a gente enxerga certos problemas que, exemplo, você vê uma pessoa e fala assim, nossa, mas precisava de tanto, né? Um probleminha desse era fácil de resolver na pele do outro, certo? Um probleminha desse, se fosse eu, no instantinho resolvia, não precisava desse sofrimento todo. Mas daí tem o contrário também, sabe? Aquela pessoa que a gente senta e ela te conta a vida dela e ela fala assim, nada, mas, nossa, eu agradeço muito a Deus, porque se não fosse fulano para me ajudar, se não fosse ciclano, eu não estaria aqui hoje. E eu agradeço muito. E você olha para a pessoa e fala assim, nossa, puxa vida, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu acho que eu tinha desmoronado. Tá vendo? Como que não depende do que a gente passa, principalmente questão financeira. Porque se fosse assim, todo mundo que tem dinheiro não teria problema. Todo mundo que tivesse um dinheirinho estaria bem. E não é assim. Aos nossos olhos materiais, falando de novo, né? Aos nossos olhos materiais, a gente vê a pessoa bem. Fala, não, puxa vida, né? Fulano tem um carro bom, viaja 2, 3 vezes por ano, tem uma casa boa. Ah, não, fulano aqui é tranquilo. Olha lá, que beleza. Eu não sei. Estamos falando da parte material que ele tem. Agora, se você for comparar a quantidade de coisas que ele tem com o tamanho da felicidade dele, aí tudo bem. Pode ser que ele seja feliz mesmo. Tá vendo como que a gente distorce as coisas? Ser feliz é muito mais que isso. Né? É uma coisa que vem de dentro. Não é aquilo que você vai pegar de fora que vai te fazer feliz. Não. Ela vem lá de dentro de você e te dá oportunidades para você conquistar as coisas e viver bem. É diferente, tá vendo? Quando ela vem de dentro, ela pode me dar a oportunidade, sim, de eu ter, por exemplo, uma situação financeira boa. Mas ela veio de dentro primeiro. Aí sim, aí eu acredito nessa felicidade, sim. Mas porque ela está vindo de fora para me trazer essa tal felicidade? Não. Não vai trazer. Pode trazer por um tempo. E eu vou falar para vocês, o tempo é curto, viu, gente? O tempo dessa felicidade material, ele é pequeno, tá? Ele é curto. Não que a gente não possa ter. Vocês estão me entendendo, né? A gente tem o direito de ter, sim. Só a gente não pensar que a conquista disso é que vai me trazer a tal felicidade. Não é não. É o contrário.
é o contrário, tá? Ô, gente, então, eu agradeço a todos vocês, aos internautas também. Hoje era isso que eu teria para trazer para vocês, viu? Depois, se vocês quiserem dar outra lidinha na questão, na leitura, é a 117 do livro Palavras de Vida Eterna. Espera por Deus. Muito bonita a leitura, viu? Gratidão a todos vocês e até uma próxima oportunidade.